Hoje foi, né, a CPI do circo, ela continua seus episódios, e hoje a gente teve mais um com o ministro Pazuello de protagonista, né? O Pazuello ensina Renan Calheiros sobre estrutura de ministérios. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, prestou depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia nesta quarta-feira. Entre os principais assuntos dos questionamentos dos senadores estiveram a crise de oxigênio em Manaus, cloroquina e a compra de vacinas. Em seu depoimento, o general esclareceu que o Ministério da Saúde definiu critérios para repasse de recursos a governos locais. No entanto, a gestão do montante cabia aos governadores e prefeitos. Abre aspas. Havia critérios para tudo, mas a liberdade de aplicação era de estados e municípios. Fecha aspas. Questionado sobre o motivo do Brasil ter optado por 10% e não 50% de vacinas, né, do consórcio COVAX Facility, o ex-ministro Eduardo Pazuello pontuou que na época, tem um erro aqui, que na época não existia estabilidade no processo para aplicar tantos recursos, denunciando os riscos na garantia de desenvolvimento e entrega dos imunizantes. Questionado por Renan Calheiros se teria competência de gestão e liderança para ser ministro da Saúde, Pazuello declarou que perguntar isso sobre um general do Exército é o mesmo perguntar se a chuva molha. Palavras do ministro Pazuello. Inclusive tem um tweet aqui com o vídeo, eu não sei se tem como a gente colocar. Vamos assistir então? Dessa decisão. Nunca comunicou nada disso. Da decisão de que não poderia comprar? Não. Nunca falou? Nunca falou para que eu não comprasse um AI do Butantan. Mas ele falou publicamente? Ele falou publicamente. Para o Ministério ou para mim, nunca. Até porque eu não tinha comprado nada. Até porque não podia comprar nada. Não, então, Vossa Excelência pode não agradar, mas é verdade. Vossa Excelência realmente acatou ou não acatou a ordem presidencial? Ele não me deu ordem para não comprar nada, senador, já falei. Como foi formalizado o cumprimento dessa decisão? Não foi formalizado porque nunca foi efetuada a ordem. Vossa Excelência produziu algum documento interno do Ministério para Não foi formalizado, nem foi interrompido nada do Ministério. Nunca houve a ordem. Aquilo foi apenas uma posição do agente político na internet. Qual foi a justificativa técnica dada para que a compra não fosse efetivada? Não havia a compra, não havia contrato, só havia o termo de intenção de compra e foi mantido. Vossa Excelência, em alguma oportunidade, insurgiu-se contra a ordem do presidente ou concorda com ela? Nunca foi dada esta ordem, senador. Publicamente foi postada. Nunca foi dada postagem. Em lives. Vou explicar para o senhor. Uma postagem na internet não é uma ordem. Uma ordem, ela é uma ordem direta, verbal ou por escrito. Nunca foi dada. Nunca. Então, Vossa Excelência não tem como concordar ou não com ela, porque ela nunca foi dada? Nunca foi dada. Tá bom. Vossa Excelência tomou alguma medida relacionada à condução da pandemia por ordem direta do Presidente da República? Nenhuma. Passamos ao COVAX Facility. Pois não. O ex-ministro Ernesto Araújo disse aqui a esta Comissão Parlamentar de Inquérito que partiu exclusivamente do Ministério da Saúde. Muito bem, então... Olha, eu vou fazer um apelo. Eu vou fazer um apelo aqui agora, eu vou fazer um apelo nacional. Voltem com Davi Miranda! Pelo amor de Deus! Ele era mais inteligente do que isso. Era melhor ter o Davi Miranda. Mas aonde está o sujeito? Não, é melhor o Davi Miranda. Deixa o coitadinho procurando o sujeito, Carlos. Não tem ordem. Você entendeu, o general? Voltem com o Davi Miranda, pelo amor de Deus. Não é possível, gente. Ô, Alan, como é que você cumpriu a ordem? Não teve ordem. Tudo bem, mas você concordava com a ordem? Não teve ordem. Mas a ordem era boa ou era ruim? Não teve ordem. Mas a ordem foi dada na rede social. Glenn Greenwald.
Glenn Greenwald. Glenn Greenwald agora é nosso amigão, né? Tá descendo o cacete no Black Lives Matter, descendo o pau na esquerda, tá batendo no Intercept. Glenn, fala aí com o Davi pra ele, sei lá, dar um pulo lá no Senado, falar com os caras, porque é melhor o Davi Miranda do que esses caras aí mesmo. Não dá. Parece aquele episódio do Chaves, né? Ele vira garçom. Eu quero tal coisa aqui com biscoitos. Não tem biscoitos. Não sei o que. Então traz tal coisa. Aí tá saindo assim, e com biscoitos. Não tem biscoitos. Ele fica meia hora. Não tem biscoitos. Céu, cara. É um episódio do Chaves. Episódio do Chaves. Ele vira garçom lá Não tem biscoitos. Eu acho que é o seu Jaiminho. O seu Jaiminho e a avó da Chiquinha. Meu filho, aqui é cultura, meu filho. É alta cultura. Não teve ordem. Mas não teve ordem. E a ordem era boa. O senhor cumpriu a ordem, mas não teve ordem. Meu Deus do céu. O cara falou 5 vezes, não teve raio da ordem. Não, e a ordem foi dada nas redes sociais. A ordem foi dada nas redes sociais. Deixa eu explicar pro senhor. A ordem nas redes sociais não é ordem. Não tem, o posicionamento da rede social não é ordem. Meu pai, tem que explicar o óbvio, né? É um negócio impressionante. Tem um outro vídeo aqui também, né, do Renan Calheiros perguntando para o Pazuello. Vamos escutar, que também é bom. Mas está mentindo. Vossa Excelência respondeu. Vossa Excelência respondeu, é isso? Eu só respondo por mim, senador. Por que Vossa Excelência não tomou o comando e o protagonismo dessa negociação com a Pfizer? Pela simples razão que eu sou o dirigente máximo, sou o decisor, eu não posso negociar com a empresa. Quem negocia com a empresa é o nível administrativo, não o ministro. Se o ministro jamais deve receber uma empresa, o senhor deveria saber disso. Eu estou dizendo ao senhor, o senhor não comandou. Não comandou. Por favor. Não comandou. Por favor. Eu retiro. Tá bom, eu retiro. Eu quero dizer que não posso colocar, o ministro não pode receber as empresas, o ministro não pode fazer negociação com a empresa, o ministro não pode fechar. O ministro não pode fazer. Eu recebo o presidente da Pfizer socialmente junto com a administração, mas a negociação é feita no nível da equipe de negociação. Foi isso que eu quis dizer. Então, objetivamente, ministro, quem decidiu por não responder às propostas da Pfizer? Eu acho que o senhor precisa compreender a pergunta que o senhor fez. Eu já respondi. Eu estou fazendo uma pergunta objetiva. Nós estamos sendo acompanhados pelo Brasil todo. Todo mundo está entendendo que eu estou perguntando. O senhor está dizendo que eu não respondi. Foram respondidas dezenas de vezes. Ministro, só um minutinho. Vossa Excelência, ele fez uma pergunta. Não, ele falou uma coisa. Não, mas responda só a pergunta dele, por favor. Mas ele não fez uma pergunta, ele disse, como o senhor não respondeu 7 vezes, quem foi o responsável? Não, a resposta foi feita N vezes. Isso foi a primeira. A última pergunta que eu fiz foi o seguinte: quem decidiu por não responder as propostas? Vou responder novamente. As respostas foram respondidas inúmeras vezes na negociação. Nós nunca fechamos a porta. Queremos comprar a Pfizer o tempo todo. O senhor me desculpe, eu acho que o senhor está conduzindo a conversa. Tá aí. O senhor deveria saber. O senhor foi, inclusive, ministro, né? Ou quando o senhor era ministro, o senhor recebia empresas e fazia a negociação também? Pois é, ficou de uma maneira porque é indireta, crime isso, né? né? Porque você favorece uma empresa. Sim. Né? Você não pode, um mandatário não pode fazer uma negociação dessa natureza, porque é crime, ele pode ser acusado de favorecer a empresa. Existe uma equipe técnica para isso? Ou estou enganado, Carlos? Não, como o ex-ministro explicou, né? A forma de atuar do ponto de vista público é através das equipes técnicas. E se decide em cima, com as devidas justificativas, né? Porque ele assina os contratos, ele autoriza, né, a contratação, ele é responsável por aquilo, através dos pareceres daquilo que tecnicamente foi tratado. Então, como, por exemplo, o ministro bem colocou, né, que no âmbito militar, né, como se diz, né, a chuva molha, né, no âmbito militar. Então ele sabe muito bem a competência de cada um, o que cada um deve fazer. Então ele jamais poderia chamar para si uma negociação, por exemplo, de vacinas, quantidade de vacinas, que tipo de vacina, enfim, que não compete a ele decidir. O corpo técnico sugere, o corpo técnico inclusive fundamenta a decisão, e ele compartilha essa responsabilidade com a autoridade dele de ministro.
Agora, eu gostei de ver uma coisa que não sei se as pessoas repararam, né? O Renan, quando não tem hipótese de vencer, ele recua mesmo. Você vê que a posição dele desculpa falar assim, a posição do covarde, né? É o cara que na hora que está por cima, com a maioria, né, faz, né, toda a força e corpo de que pode eventualmente vencer uma batalha, mas sozinho é um incapaz. É um incapaz. Ô Carlos e demais amigos da bancada, o Renan e alguns jornalistas no Brasil, eles me lembram isso aqui, ó. Você conhece isso aqui, Carlos? Gerador de Lero Lero? lerolero.com. Ó, ainda existem dúvidas a respeito de como a expansão dos mercados mundiais promove a alavancagem do sistema de formação de quadro que corresponde à necessidade. Ih, já fiz muito trabalho de sociologia com esse negócio aí, já, filho. Ó, todavia, a competitividade nas transações comerciais não pode mais se dissociar do sistema de formação de quadro que corresponde à necessidade. Isso é nada com nada. Por outro lado, a estrutura atual da organização acarreta um processo de reformulação e modernização dos índices pretendidos. Fala nada com nada. É interessante, Alan, que isso aí é um dos estratagemas que o Schopenhauer, né, escreveu naquele livro dele, Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão, que o Olavo ele editou e fez os comentários, né? Virou praticamente um outro livro, né? Escreveu quase outro livro em cima do o livro do Olavo é maravilhoso. Não, incrível. E um dos estratagemas é justamente isso. Quando você fala umas coisas muito sem sentido, mas que tem ali, né, alguma fluência no que você está falando, né? Você tem ali, né, existe na mente humana a tentativa de projetar sentido naquilo. Porque, na verdade, o que é aquilo ali? É a tentativa de extrair o sentido daquilo. Mas como tá muito embaralhado ali, né? Porque não quer dizer nada com nada, né? Não quer dizer nada. Mas você olha assim, é isso aí. É aquele teste do Rorschach, né? Que você pega, mostra um borrão pra pessoa. O que você tá vendo aqui? Ela projeta. Mas para ela não tá projetando. Para ela tá vendo ali de fato. Né? É por isso que é possível tirar conclusões disso. É por isso que é possível tirar conclusões psicológicas daquilo ali. Então, então assim, o teste de Rorschach acontece sério, tá? O teste que realmente tem sua relevância. Sim. Mas a expressão, esse gerador de Lero-Lero aí, ele funciona mais ou menos no mesmo sentido, né? Só que verbal, né? Diga lá. Eu vou te mostrar o gerador do Lero-Lero em ação. Vamos lá. Isso aqui é o IPEA. Isso já foi falado, Max? Em outro não foi não. Até mandei o link pro Anderson botar também. Eu quero ver gerador de Lero-Lero. IPEA, governo federal. Né? IPEA, governo federal. Tá onde? Tá logo aqui no início. IPEA, que vale lembrar, tem Adolfo Saxida lá no meio, né? Então, tem muita gente boa lá. Mas tem... Olha isso aqui, essa frase aqui. Isso aqui é o lerolero.com. O Brasil registrou, vírgula, em proporção de sua população total, fecha, vírgula de novo, mais mortes por Covid-19 em 2019 do que 89,3% dos demais 178 países com dados compilados pela Organização Mundial de Saúde. O que gramaticalmente ele está dizendo aqui? Presta atenção. Gramaticalmente, só gramática. O Brasil registrou, em proporção de sua população total, mais mortes por Covid-19 em 2019, aí aqui, aquela 2020. Coisa linda de comparação, né? Em 2020. Aí aqui vem aquela comparação maravilhosa, né? Do que demais, né? Do que dos demais, né? Fico imaginando o coitado do Rodrigo Gurgel lendo um negócio desse. Ele deve ficar, né? Do que dos demais. Já viu esse comparativo, Ítalo? Do que dos demais, né? Uhum. Do que 89,3% dos demais, 178. Dos demais em proporção de sua população total ou não? Ou seja, ele tá pegando o Brasil, aí ele faz uma comparação do Brasil em proporção de sua população total com outros países sem proporção de sua população. Não, olha só, Alan, deixa eu explicar Gramática. Deixa eu explicar um pouquinho para o pessoal. Quando você pega, por exemplo, a letra do hino nacional, ela tem inversões, né? Ela é complexa e tudo, mas quando você analisa ponto por ponto, você consegue extrair o sentido dali. Agora, volta lá, Anderson, volta lá.
Se você analisar ponto por ponto do que ele está falando, assim, gramaticalmente, é porque normalmente quando você lê, você, né, o Alan sempre reclama isso comigo. Você não pode fazer a interpretação do que ele quis dizer. Sim. Né? Veja literalmente o que ele disse. Porque olha a confusão dos termos que tem nessa frase aí, gente. No final das contas, você não sabe mais do que ele está falando. Do que 89,3% dos demais sendo... Sabe, é uma construção maluca. Maluca. Ou seja, você consegue entender o que ele quis dizer? Consegue. Mas o que ele disse de fato? O Brasil registrou em proporção de sua população. Sabe, é uma confusão dos diabos isso aí. Bem, vamos lá, vamos seguir, porque... Pior que pior é depois, né? Quando a comparação desses registros é ajustada à distribuição populacional por faixa etária e sexo em cada país, o resultado brasileiro se torna pior que os, né? Pior que os de 94,9 dos mesmos 178 países. Ele continua não dizendo nada, gramaticalmente falando. Falando. Cara, não, sério. Bem, vamos lá, esse negócio até você fica bem... mais burro lendo isso. Exatamente, você fica zonzo. Porque não é pela complexidade da coisa, é isso que o pessoal tem que entender, não é pela complexidade. Se você olhar o hino nacional, que é complexo, você consegue extrair o sentido, perfeito, sabe? Pode falar, Alan, desculpa. Não, eu ia falar, é por isso que a gente tem senador que vai falar que tem gente atrapalhando o muro de fronteira com o Brasil e com o México. É isso aí. Você viu isso aí ou não? Sim, falamos de manhã. Falamos de manhã. De manhã foi pauta. Com direito a VT e tudo. Com VT e tudo.